Olá, meus artistas consagrados, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo certo. Eu estou aqui para dar continuidade ao estudo dirigido do livro Beleza, o que é e por que importa, do Mirabai. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu peço que você volte alguns vídeos aqui no canal e pedagogicamente acompanhe esses capítulos que eu já abordei aqui. Na primeira aula eu comentei uma introdução geral, a ideia geral do autor para o livro, a subdivisão das 3 partes da escrita do livro e também os 2 prefácios, um deles que foi escrito por mim. Na aula número 2 eu comentei sobre a questão da beleza, das virtudes e das paixões de acordo com a visão do Mirabai, de acordo com a visão do autor. E no terceiro capítulo, na terceira aula, em segundo capítulo, eu comentei sobre a questão da beleza e da natureza e fiz, assim, um paralelo com a visão de outros estudiosos, com outros teóricos da arte e do ensino das artes que tanto se preocupam a olhar para a natureza, olhar para uma realidade comum das coisas, entender os ciclos da natureza, a importância da referência disso para o ensino das belas artes e por que olhar para as paisagens naturais é algo que, além de nos puxar para a realidade, nos fazem ter esse encontro com a beleza por meio da contemplação. Então, nesse capítulo aqui, nesse capítulo de antes, que fala sobre a questão da beleza da natureza, fica muito claro que a natureza tem uma beleza que é ordenada e que, ao mesmo tempo, é surpreendente, e é mais ou menos a partir dessa discussão aqui, de uma beleza de ordem, de surpresa, é que eu chego no capítulo 3, que é a reflexão de hoje. E ele se chama exatamente isso daqui, né? A ordem e a surpresa. Então, aqui nós temos como pensar um pouco, nos perguntar um pouco antes de assistir aqui a aula ou de ler esse capítulo, o que a ordem e a surpresa nos fazem nos voltar para a beleza, porque a questão do maravilhamento, do encantamento, precisa desses 2 constituintes que ao mesmo tempo são contrapostos, né? A ordem e a surpresa. A organização é uma linearidade muito prática, e a surpresa é um elemento imprevisível no meio disso. É a partir mais ou menos disso daqui que eu já quero começar a reflexão desse capítulo, mas antes só preciso comentar que, assim como os demais capítulos, esse aqui também é subdividido em subtítulos. Nós temos 3 subtítulos no capítulo 3º. O primeiro desses subtítulos, o primeiro item, vai falar sobre a ordem e a beleza. O segundo vai falar sobre a surpresa e a beleza. E o terceiro vai falar sobre uma vida de beleza. Então, vamos só... aquele meu 1% pedagoga tá batendo forte, esses dias. Vamos só revisar o que nós estudamos até aqui, tá? Vamos ter bem claro isso. Primeiro, uma introdução da ideia geral do livro, que é fazer com que nós possamos entender mais sobre o que é beleza, como aplicar ela na realidade da nossa vida e buscar uma vida de virtudes. O capítulo 1º fala sobre esse treino dos nossos sentidos, de cessar as nossas paixões, de buscar viver uma vida ordenada para conseguir nos elevar e buscar os constituintes da beleza, que são constituintes, caracteres mais elevados, ou seja, o capítulo 1º nos incentiva a viver uma vida de virtudes, e esse terceiro capítulo falou sobre a questão da beleza da natureza de uma forma ordenada e ao mesmo tempo surpreendente. Agora, no capítulo 3º do livro, nós estudamos sobre a ordem e a surpresa, ok? Então é a partir desse contexto que eu acabei de mencionar, da beleza da natureza, que eu quero começar esta aula. O autor, ele volta praticamente a esse exemplo que ele deu, que a natureza tem uma beleza que é ordenada, organizada e ao mesmo tempo nos surpreende. Vocês lembram que eu mencionei exatamente a comparação de que é diferente, muito diferente a beleza organizada da natureza da beleza organizada de um caderno de matemática, onde nós abrimos as páginas e conseguimos ver ali todos os quadradinhos ordenados. Nós sabemos onde uma linha começa e uma linha termina, nós conseguimos ver o todo da página ali, numa ordem simétrica incrível. A beleza da natureza, embora tenha simetria, ela tem também uma certa imprevisibilidade, ou seja, ela tem algo de surpresa, ela tem um elemento de surpresa. Olhar para um caderno de quadrinhos é diferente de olhar para as folhas de uma árvore, que, embora estejam dispostas organizadamente lá, ninguém tem dúvida do que é uma árvore. Existe uma ordem muito clara ali. Nós sabemos que tem as raízes, o tronco, os galhos e as folhas, mas as folhas não têm a mesma organização
previsível que um caderno de quadrinhos. As folhas têm algo ali de imprevisível na sua ordem que nos surpreende. E é isso que o autor fala dessa beleza surpreendente, que é a condição necessária para que exista a experiência do maravilhamento, que é essa experiência sensorial de quando a gente contempla a beleza. E a partir, então, dessa questão de entender muito claro que é a ordem junto da surpresa, que são as responsáveis pelo maravilhamento, que eu passo, portanto, as 3 ou 4 definições que o Mirabai coloca nesse capítulo do livro sobre o que é a ordem. Então, nós estamos no primeiro elemento, no primeiro subtítulo desse capítulo, que fala da ordem e da surpresa. E ele passa, portanto, a dar algumas definições do que é a ordem. Ele diz, em primeiro plano, que existe uma ordem na criação do mundo e que a natureza criada por Deus, ela tem uma beleza que é expressa por meio da ordem. Isso a gente pode recorrer à leitura lá do livro do Gênesis na Bíblia e fazer essa leitura do momento da criação, como está escrito lá de uma forma literal, né? E tentar remontar às vezes que a palavra ordem é mencionada, ou a forma como a narrativa do livro do Gênesis nos dá essa clareza de que existe uma ordem na criação do mundo, dos elementos, né? Que se sobrepõe na criação da natureza. Então, só para ficar claro, existe uma beleza na criação do mundo, né? A natureza tem uma beleza, e essa beleza ela é expressa por meio da ordem, da organização da criação. Depois, o Mirabai menciona que dentre os autores antigos, né, da Antiguidade Clássica até a Idade Média, até chegar na Idade Média, é muito claro entender que a ordem ela é um dos constituintes do belo. Então, os filósofos antigos vão remontar isso claramente, que a ordem, ou a harmonia, ou a simetria, ela é um dos elementos básicos, né, fundamentais para que exista a beleza. Então, a ordem, ela é um dos constituintes da beleza. E aí ele cita Platão, Aristóteles e Santo Agostinho, para dar alguns exemplos aqui. Então, para Platão, a questão da ordem está associada à medida. Então, é uma medida pela qual as coisas são distribuídas, né, e sistematicamente ordenadas. Então, a ordem tem a ver com a medida, para Platão. Para Aristóteles, vem a palavra simetria. Então, a ordem está relacionada à simetria. É mais ou menos, né, ao que Santo Tomás de Aquino posteriormente dá continuidade, falando que a beleza é a ordem entre a harmonia, a integridade e a clareza. A harmonia nada mais é do que a simetria ou a ordem, né? Existe uma organização simétrica na coisa para que a coisa tenha harmonia. Então, para os filósofos antigos, a ordem ela é um dos constituintes da beleza. Aí a gente parte dessa palavra-chave aqui, declarada por Aristóteles, que é a simetria, como um sinônimo ali de ordem, e chega no pensamento de Santo Agostinho. Essa aqui é a visão do Mirabai, né? Eu tô falando aqui o capítulo do livro, de acordo com o autor, de acordo com o que o Mirabai nos apresenta. O Mirabai, ele pega uma fala de Santo Agostinho, dizendo que a simetria, ela é o indicativo de que as coisas estão bem organizadas, e que a ausência dessa organização é a mesma coisa que a ausência da beleza. Então, se não tem simetria, 3 pontos aqui, ó, muito importantes. Se não tem simetria, não tem ordem. Se não tem ordem, não tem beleza. Isso está bem claro. E aí, Mirabai reforça também que é essa ordem, que é a organização das coisas que revela a sua essência. E ele dá 2 exemplos aqui. O primeiro deles é que a gente possa imaginar uma pilha de madeiras e imaginar uma casa de madeira. Então, uma pilha de madeira é diferente de uma casa de madeira. Uma casa não é uma pilha de madeiras. Por quê? Porque o que muda? Qual que é a diferença entre essas duas coisas? É a ordem, a forma como as coisas foram ordenadas ali. A forma como essas madeiras foram dispostas, foram organizadas de uma forma padrão, formou a estrutura de uma casa. Então, foi a organização dessas madeiras, é a organização dessas madeiras na construção de uma casa que revelam que ela é uma casa. É a organização que revela que a pilha de madeiras é uma pilha de madeiras. Calções estão empilhadas ali, vocês estão amontoadas ali. Então, a ordem é fundamental
para entender a essência do que uma coisa é. A forma como nós organizamos tal matéria revela o que essa coisa é. E aí, outro exemplo que ele fala dos animais, ele cita especificamente o caso de um tigre, né? Um tigre não é um amontoado de células. Um tigre é um amontoado de células, sim, que foi organizado, formando a estrutura do tigre. É um amontoado de células ordenadas, que formam os tecidos, que formam a estrutura óssea e tudo mais, e que formam o tigre. Então, você olha para uma coisa, você olha para uma matéria, você olha para uma casa de madeiras, você sabe que ela é uma casa de madeiras, porque houve uma organização das madeiras. Um tigre é um tigre porque tem uma organização das células e dão a aparência, dão a estrutura, a essência dele de ser um tigre. Um leão, um cavalo, qualquer animal, né, um ser humano. Não é um amontoado de células, mas é um amontoado de células que existe uma ordem estrutural para que a matéria se revele, a substância, a essência daquilo se revele. Então, para o Miravalha, a estrutura de alguma coisa é a forma como ela é organizada, né? Essa é a estrutura que revela a essência da coisa, nada mais é que a ordem. É a organização daqueles elementos ali constituintes da matéria em si. Então, nós entendemos até aqui a questão da ordem e da beleza, de vários autores antigos falando sobre a ordem, o que é a ordem. Teremos 2 exemplos práticos. E agora nós passamos para o segundo subitem desse capítulo, que é a surpresa e a beleza. A gente parte do conceito, assim, dessa afirmação, que é muito clara desde os prefácios ali do livro, desde a introdução do livro, que para o Miravalha a beleza é surpreendente, que sem a surpresa a ordem seria muito banal. Então, só a ordem seria uma coisa tão rotineira, que não causaria um maravilhamento, não causaria esse espanto de dizer assim, né? Uau, que coisa mais linda, que igreja mais linda, que pintura mais linda, que quadro mais bonito. Então, uma criança, né? Que linda, uma pessoa, uma paisagem. Sem ter a experiência do uau, não existe a experiência do maravilhamento. E essa experiência do uau, ela não vem só da ordem, mas ela vem da surpresa junto da ordem. Então, para o Miravalha, fundamentalmente, a surpresa ela é uma característica essencial para que exista a beleza. Ele diz assim exatamente isso, que o belo, como surpreendente, tem em si a novidade e o esplendor. Como assim? Parece só que eu tô piorando as coisas. No capítulo de antes, eu venho falar que a natureza tem uma beleza que é ordenada e ao mesmo tempo surpreendente. Agora eu venho falar aqui que o belo, surpreendente, tem, né, isso de uma novidade e de um esplendor no meio da ordem. Então é uma coisa tão organizada, tão ordenada, tão bem disposta, e ao mesmo tempo tem novidade, um esplendor, um brilho, alguma coisa assim. Então, calma, vamos lá. Vamos voltar para Santo Agostinho e aquela frase que eu sempre cito dele. Olha só, fiquei me achando, porque o Miravalha também cita. Falando assim que o Santo Agostinho, quando se converteu, ele falou o quê? Ele falou exatamente isso, e que é o que vocês vão encontrar ali no livro. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Como assim? Beleza tão antiga e tão nova. Não existe esse elemento da surpresa, da novidade. Santo Agostinho não reconhece a existência de Deus, e aí reconhece essa novidade que o enlaçou, que o pegou no processo de conversão. Aí ele fala que que Aristóteles fala sobre a questão da novidade. Para Aristóteles, a nossa mente ela tem maior inclinação para se envolver com aquilo que é novidade. Então, se a gente tem várias coisas para fazer e uma coisa que é uma novidade, inconscientemente a nossa mente vai se direcionar com mais energia para isso que é novidade. Porque o que é novo nos enlaça, o que é novo nos prende. Essa é a nossa natureza. Aí eu volto para aquilo que eu falei ali antes do Santo Tomás de Aquino, né? E agora é mencionado pelo Miravalha. Uma característica que é importante, que é o terceiro constituinte do que é a beleza para Santo Tomás de Aquino. Lembram que eu acabei de dizer que é a beleza na visão de Santo Tomás de Aquino? Que é a junção de 3 coisas, da harmonia, da integridade e da clareza. Então, olha, vamos voltar aqui. Santo Agostinho disse: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tem uma novidade, tem algo ali, ó,
que ligou um pisca-alerta para Santo Agostinho. Aristóteles explica que nós temos uma inclinação natural para olhar para aquilo que é novidade, que aquilo chama mais a nossa atenção. E aí vem Santo Tomás de Aquino e diz que claridade, clareza, luminosidade, ali é um dos 3 constituintes da beleza. Como que a gente pode entender essa claridade, essa luminosidade como aquilo que é novo, aquilo que prende o nosso olhar, aquilo que prende a nossa atenção? Lembrem exatamente daqueles pincéis marca-texto que tem cores neon. E o Miraval, ele cita exatamente esse exemplo tão simples assim, no nosso dia a dia. Para que a gente usa o marca-texto neon? Justo no meio de um texto, né, no meio de um livro ali, alguma coisa, que é justamente para o nosso olhar voltar para aquela marcação. Nosso olhar, ele é naturalmente direcionado para onde está aquela cor brilhante, né, acesa, luminosa. Então, esse recurso da cor neon do marca-texto ou as coisas que têm maior brilho, maior claridade, são aquilo que o autor fala. O Miraval diz exatamente assim: a luz existe para fazer com que você olhe para ela. E Santo Tomás de Aquino reforça isso dizendo que as coisas elas são consideradas belas quando tem brilho, quando tem luz, quando tem essa claridade. Aqui o Miraval dá 2 exemplos, né, de um encontro assim, com a luz, e ele sugere que a gente pense nesses animais de beira de estrada, por exemplo, o cervo, né, que são atraídos no meio de uma escuridão noturna. Esses animais acabam sendo atraídos pela luz brilhante de um carro, né, um farol de um carro que vai brilhar de uma forma inesperada no meio de uma escuridão. Então esses animais, né, geralmente são atraídos por essa luminosidade, só que às vezes eles acabam se perdendo e acabam morrendo, né, no encontro assim, com o farol do carro, essas coisas na autoestrada. O Miraval faz a gente entender que para o ser humano é diferente dessa experiência de um animal de beira de estrada, de um cervo. O homem, ao encontrar-se com a luz, com a luminosidade, ele pode salvar a sua vida. Ele não vai perdê-la, assim como o animal que foi ao encontro da luz de uma forma instintiva, chamado por ela, enlaçado por ela. O homem, ele ganha a sua vida ao invés de perdê-la. E aí a gente olha de volta para aquilo que Santo Agostinho fala na sua Conversão: tarde te amei a beleza tão antiga e tão nova, né, tão cheia de novidade, né? Deus com uma beleza tão cheia de novidade, tão cheia dessa luminosidade, dessa luz que não só a Santo Agostinho, mas a cada um de nós inspira e nos faz ordenar a nossa vida. Então olhar para a luz ao contrário desses animais que podem se perder no meio da escuridão, o homem ao olhar para a luz pode ganhar a sua vida ao invés de perdê-la. Forte isso, né? Bonito. E o terceiro e último tópico aqui desse capítulo do livro é uma vida de beleza. Parece que ao final de cada capítulo o autor lhe dá aquela reforçadinha gostosa, assim, para lembrar que a gente tem que viver uma vida de virtudes. Isso aqui nada mais é que isso, de novo. O Miraval, ele sublinha, ele reforça a ideia de que quem busca a beleza assume ao mesmo tempo todos os constituintes da beleza. Você não vai dizer assim: eu quero viver a verdadeira beleza, mas eu não tô nem aí pro bem, não tô nem aí pra verdade, eu vou conseguir dissociar esses 2 elementos dela, essas 2 coisas pra mim não importam. Isso não tem como acontecer. Então, uma pessoa que quer realmente viver a verdadeira beleza, ela está, ao mesmo tempo, comprando os constituintes da beleza, que são o bem e a verdade, que são todas essas coisas que a gente falou, de harmonia, de integridade, de clareza, de luminosidade. Então, quando uma pessoa busca a beleza, ela assume os seus constituintes, né? Tudo bem, mas e como é que a gente consegue fazer essa união entre a ordem, a surpresa e essa vida de virtudes? Eu achei a coisa mais linda aqui que o Miraval encerra e dá essa resposta, citando Chesterton, maravilhoso, né, falando assim o seguinte: existe, nas palavras do Chesterton citadas pelo Miraval, existem duas dicas aqui muito básicas para se cumprir, pelas quais nós conseguiremos viver uma vida ao mesmo tempo que ordenada, surpreendente. E o que são essas 2 dicas, né? Que manter os mandamentos,
seguir os mandamentos, observar os mandamentos, né, da lei de Deus, nós vamos ter uma vida ordenada. E quebrar as convenções, não viver de acordo com os padrões do mundo. Isso vai nos fazer viver uma vida de surpresa. Viver os mandamentos nos dão a ordem necessária e não viver as convenções do mundo nos fazem viver uma vida surpreendente. Não é brincadeira viver, talvez ter uma vida observando os mandamentos de Cristo e buscando essas coisas mais elevadas que foram tão bem articuladas aqui pelo Mirabai no capítulo 1, explicando da fortaleza, a importância da fortaleza, a importância da temperança, para que a gente consiga alcançar esses elementos mais elevados, que são os constituintes da beleza. Então, aqui faz muito mais sentido olhar para isso, olhar para os embates, os desafios do nosso tempo, nesse tempo de pandemia, olhar muito para o que é mandamento de Deus, o que é condições civis da lei civil, entender o que a gente precisa, às vezes, até quase que desobedecer no meio disso para conseguir seguir uma vida observando os mandamentos de Deus. Então, fica aqui a dica, Mirabai/Chesterton, para viver uma vida de beleza, de ordem e ao mesmo tempo de surpresa, manter os mandamentos, observar os mandamentos e não viver as convenções dos padrões desse mundo. Tudo bem? E se você quer entender um pouco mais do que tem sido a proposta do nosso tempo para a produção de arte, um culto à feiura, a morte da beleza, por que as produções de arte hoje são feias e o que a gente deve fazer para reverter isso, para conseguir viver a beleza no nosso dia a dia, você precisa se inscrever no evento que vai acontecer agora em novembro, que se chama A Morte da Beleza, onde eu vou explicar exatamente todas essas coisas, mas para que você possa participar do evento, para que você possa receber as aulas, os materiais, tudo gratuitamente, você precisa se inscrever no link que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, junto com o link de acesso para o livro do Beleza, o Beleza do Mirabai. Então se inscreva no evento também e continue acompanhando aqui as próximas aulas desse estudo dirigido. Beijo e até a próxima!